Para de ser boba e senta ali nas cadeiras do pai, ele te ama tanto. Essa é a frase que eu ouvi por muito tempo, desde catarrenta. O que eu vou contar aqui, ninguém imagina que aconteceu com uma velhinha como eu, e já vou dizer logo de cara. Meu pai gostava de encostar onde não devia e dizia que era carinho. E sabe o pior? Minha avó dizia que era normal. Meu nome é Dolores Souza. Hoje tenho 78 anos e sou de Brotas, interior de São Paulo. É, minha filha, normal. Eu era só uma menina, uma coisinha de cabelo preso, canela ralada e voz fina. E ele, sempre com aquele sorriso de quem sabia que ninguém ia duvidar dele, escolhia a hora certa. Sempre. Quando minha mãe saía para fazer compra ou ia lavar as roupas no fundo do quintal, ele vinha com aquela voz mansa. Vem cá, Loló, vem cá com o pai. E eu ia. Ia com medo, mas ia. Porque se eu não fosse, era pior. Ele sabia disso e gostava. Me sentava nas cadeiras e começava aquele teatro. Mão que pega aqui e ali. Dizia que eu era a princesinha dele, que era só afeto. Mas o toque era errado. Eu não entendia tudo, mas o corpo da gente sente. E o meu endurecia. Ficava igual madeira. Eu travava para ver se ele desistia, mas ele sorria. É amor de pai, minha filha. Se eu chorava, ele falava baixo no meu ouvido, com aquele bafo quente que me dava enjoo. Cala a boca, Lolô. Sorria, senão a vovó vai achar que você não gosta mais de mim. E eu sorria, porque se a vovó via cara feia, era bronca na certa. Um dia, eu juntei tudo o que tinha de coragem no meu peito magro e fui até ela. Tremia que nem vara verde. Falei com a voz quase sem sair que o pai me machucava quando dizia que estava me fazendo carinho. Ela deu risada. Risada alta, como quem ouve piada boa. Ah, Dolores, homem é assim mesmo. É jeito de demonstrar afeto. Tu que tá ficando boba. Vai lá pedir desculpa pro teu pai. E eu fui. Fui com a cara encharcada de vergonha. Pedi desculpa pro homem que me feria por dentro. E ele só disse, tá vendo como você me ama? Ali alguma coisa sumiu dentro de mim. Uma parte que eu nem sabia que existia. Depois desse dia, ele ficou mais solto. E eu mais muda. Passei a evitar comer. Dizia que estava sem fome, só para não ter que ficar perto dele na mesa, porque bastava o jantar acabar e ele queria que eu fosse sentar na cadeira com ele na varanda. Comecei a dormir de lado, travada. Deixava a porta encostada, a coberta até o pescoço, rezando para que ele não viesse. Mas ele sempre vinha, sempre. O som do chinelo arrastando no corredor virou meu despertador do medo, e quando eu achava que não dava para afundar mais, veio a pior noite da minha vida. Minha mãe teve que viajar. Uma prima dela estava doente numa cidade vizinha. Ficou só eu, ele e a minha avó em casa. Aí, minha filha, ele virou rei. Começou a entrar no meu quarto sem bater. Mandava eu trocar. Preciso ver se tá crescendo direitinho, né, minha princesa? Eu travava. Tremia até a alma. Olhava para a avó, que fazia crochê como se o mundo não estivesse desabando na sala ao lado. E ela via. Ela via sim, mas fingia. Ou pior, achava normal. Deixa de frescura, Dolores. Teu pai é carinhoso demais. Só isso. Carinhoso. Ela usava essa palavra como se fosse coisa boa. Eu queria sumir, de verdade. Tinha noite que eu enfiava o travesseiro com força na cara, para ver se o ar faltava de vez, para ver se Deus me levava, mas não levava. E aí eu entendi que o problema não era só ele, era o silêncio de todo mundo. A pior coisa não era a dor que ele causava com as mãos, era o medo constante, o medo de respirar errado e ele ouvir. O medo da minha avó me empurrar de novo para o quarto, dizendo que era coisa da minha cabeça. O medo da minha mãe voltar, me olhar e não enxergar nada. Porque ela voltava com aquele sorriso de quem achava que tinha deixado a casa em ordem. Mas dentro daquela casa, só eu sabia o caos que morava. Foi nessa época que eu comecei a pensar em fugir. Mesmo sendo pequena, mesmo sem saber para onde. Mas sabia que se ficasse, ia parar em 7 palmas da terra. Talvez não no corpo, mas por dentro,
Já estava acabando fazia tempo. Comecei a observar, a decorar os horários, a contar os trocados do pão. Se eu pegasse uma moeda aqui, outra ali, talvez um dia desse certo, talvez eu conseguisse sair pela porta sem ninguém ver. Eu só precisava de um momento de descuido. Eu planejava tudo com a cabeça de menina assustada. Sonhava com uma estrada, com um barulho de ônibus, com gente que não soubesse meu nome, qualquer lugar que não tivesse o som do chinelo arrastando. Mas até o dia de fugir chegar, eu tinha que continuar lá, sobrevivendo. E era isso que eu fazia dia após dia. Sobrevivia. Enquanto os outros riam na sala, eu contava os segundos até a porta fechar. Enquanto minha mãe bordava na varanda, eu aprendia a esconder minha dor atrás de sorriso falso, porque naquela casa, sentir era perigoso. Naquela noite, ele trancou a porta. Não só encostou, não, como fazia às vezes, trancou mesmo com chave, e eu ouvi o barulhinho seco da chave girando atrás, e só de ouvir meu corpo travou. Porque quando ele trancava a porta, era porque queria tempo, queria fazer com calma, queria se servir sem medo de ninguém entrar e estragar o momento dele. E foi isso mesmo que ele fez. Ele veio diferente com outro olhar, um olhar que dava enjoo, um olhar que só quem já sentiu sabe o que é. Fez o que sempre fazia, só que com mais força, com mais raiva, com mais vontade, como se ele quisesse deixar marca para garantir que eu nunca ia esquecer, e eu deixei como sempre deixava porque ali dentro eu não era. Gente, eu era coisa dele, e se resistisse, era pior. Então eu deixava com o corpo duro, com o pensamento longe, como se eu pudesse sair de mim e virar nada, só para passar logo. Mas aquela noite foi diferente. Aquela noite doeu tanto que eu achei que ia sumir de verdade. Sumir no colchão sujo, nos panos embolados, no cheiro dele que grudava até no teto. Quando ele saiu, trancou de novo por fora como quem tranca bicho e foi embora como se tivesse acabado de tomar banho, como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei lá jogada no meio da cama, molhada de medo, tremendo, com o coração apertado, abraçada num pedaço de mim que eu já nem reconhecia mais. Fiquei sem mexer um dedo, só ouvindo o barulho da casa lá fora. A avó passando com o chinelo arrastado, a chaleira apitando de leve, como se tudo estivesse normal. Mas no dia seguinte, o destino resolveu fazer alguma coisa. Minha mãe voltou. Ela chegou com aquele cheiro de estrada, cansaço estampado na cara. Os olhos procurando pela rotina antiga, como se esperasse ver a filha feliz no portão, esperando com um sorriso no rosto. Mas ela me viu pálida, calada, sentada no mesmo canto de sempre, com os olhos fundos e o rosto sem cor. Perguntou: por que eu não fui no portão, como fazia sempre, e eu dei de ombros. Só isso, mas por dentro, meu corpo gritava, meu peito pedia socorro, minha alma fazia escândalo, e foi aí que eu decidi que ia contar. Esperei ele sair para o quintal e a avó se ocupar com o fogão e fui atrás da minha mãe. Ela estava no quarto, desfazendo a mala, mexendo nas roupas com cara de quem nem sonhava com o que ia ouvir. Falei baixo, mas com a voz firme. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Ela virou e disse, fala, filha. E eu falei tudo. Falei que ele me chamava pro dentro, que trancava a porta, que dizia que era carinho, mas que doía, que a avó sabia de tudo e mandava eu sorrir, que na noite anterior foi pior, que eu achei que ia sumir de verdade. Minha mãe ficou me olhando parada, com os olhos arregalados, sem piscar, sem dizer nada. Eu achei que ela ia gritar, que ia sair correndo, que ia quebrar tudo, mas ela só murmurou. A sua avó já sabia. Eu balancei a cabeça com os olhos molhados, engolindo o nó na garganta. Sabia faz tempo, mãe. Eu falei com ela. Ela disse que homem é assim mesmo. Minha mãe apertou os olhos, ficou com o rosto sério. Faz quanto tempo isso? Desde que eu era mais novinha, respondi quase sem ar. Ela se levantou devagar, veio até mim, colocou a mão no meu rosto. A mão dela tremia. Vai pro teu quarto, Dolores, fecha a porta. E eu fui, mas a porta não segurou nada. A cozinha era perto, e dali, com a orelha grudada na madeira fina, eu ouvi tudo.
Ouvia a cadeira sendo arrastada com força, a mesa batendo, a voz da minha mãe se levantando. Como é que você deixou isso acontecer, mãe? Como é que teve coragem de esconder isso? A avó respondeu daquele jeito azedo que só ela tinha. Não exagera, Clara, isso é coisa de homem. Ele é o pai, tá criando ela com carinho, tu é nova demais para entender. Carinho? Minha mãe gritou. Ele tranca a porta com ela, a menina tá machucada, tá assustada, e você vem falar de carinho? Ele não machucou de verdade, é só o jeito dele demonstrar afeto. Você era igual quando você era pequena, só que você não lembra. Eu ouvi a mão da minha mãe bater de novo na mesa, um barulho seco que fez meu coração parar por um segundo. Depois veio aquele silêncio pesado. Silêncio que só aparece quando a mentira da vida inteira começa a desmoronar. A senhora é doente. Doente está protegendo um monstro e chamando de pai. Mas a avó não cedia. Você acha que no meu tempo era diferente, homem? Sempre teve seus direitos dentro de casa. É a menina que tem que aprender a se comportar, não ele. Foi aí que eu entendi, minha mãe estava sozinha ali dentro. Sozinha entre um homem que fazia tudo e uma mãe que dizia que era normal. Não dava mais para ela fingir. A voz dela mudou, ficou baixa, carregada, parecia que estava afundando num buraco. Você está dizendo que ela inventou tudo isso que minha filha mentiu? A avó respondeu como quem fala do tempo. Ela é apegada demais a ele. Confunde as coisas, deve ter imaginado. Minha mãe não respondeu mais. E naquela noite, ela não falou comigo. Não jantou, não sorriu. Passou por mim como um vulto. Mas eu vi nos olhos dela alguma coisa tinha mudado. Ela não ia mais conseguir fingir que aquela casa era normal. Mas também não me abraçou. Não disse que eu estava certa. Não prometeu que ia acabar. E aí eu aprendi que saber da verdade é só o primeiro passo. O resto é guerra. Naquela madrugada eu ouvi os passos dele de novo no corredor, os mesmos passos lentos, o mesmo chinelo, arrastando, mas ele não entrou. A chave. Não girou o trinco, não bateu. Talvez minha mãe tenha ficado acordada, talvez ele tenha sentido o peso da dúvida no ar, ou talvez só estivesse esperando o momento certo para se vingar. Mas naquela noite eu dormi com um pouco menos de medo. O corpo ainda doía, mas o coração pela primeira vez respirou, porque agora alguém sabia. E isso já era muito para quem passou tanto tempo sem ser vista. No dia seguinte àquela discussão, eu ainda tinha uma pontinha de esperança. Pensei que agora sim, tudo ia mudar, que minha mãe ia me proteger, que ia colocar aquele homem para fora ou pelo menos me tirar de perto dele, que ia me segurar nos braços e dizer: nunca mais, minha filha, nunca mais ele encosta em você. Mas não foi isso que aconteceu, não. Naquela noite, a chave girou de novo. Ele voltou para o meu quarto como se nada tivesse acontecido, como se a conversa da minha mãe com a avó nunca tivesse existido. E fez tudo de novo, com a mesma calma de sempre, o mesmo olhar vazio, o mesmo carinho, que doía tanto que eu mal conseguia respirar. No dia seguinte fui até minha mãe, olhei bem nos olhos dela, trêmula, com a voz fina. Ele veio de novo, mãe. Fez tudo igual. Ela estava descascando mandioca na pia. Parou, me encarou com um olhar frio e disse: você precisa parar com essa frescura, Dolores. Meu mundo parou. Frescura, mãe? É, homem é assim mesmo. Você acha que é fácil manter homem dentro de casa? Mulher forte aguenta. Mulher que reclama demais é que perde o marido e depois vira falada na cidade. Eu fiquei muda. A mandioca estalando na tábua virou um som distante. Ela continuou: e olha lá, se nem é você que tá fazendo charme, né? Vive com aqueles vestidinho, andando balançando pra lá e pra cá. Deve que nem doía tanto assim. Ali, naquele instante, minha mãe acabou pra mim. Não chorei, nem gritei. Só parei de existir por dentro. Eu, uma menina catarrenta, estava sendo acusada de querer roubar o próprio pai da mãe. E a partir desse dia, eu aprendi o que era sobreviver em silêncio. A partir dali, ele vinha toda semana, às vezes 2, 3 noites seguidas. Trancava a porta e fazia o que bem entendia. Eu fingia que não sentia nada, porque se chorasse, ele ficava bravo.
Se me encolhesse, ele dizia que eu não gostava dele. Então eu aprendi a ser pedra. Os anos foram passando, e o mais cruel de tudo é que as coisas dentro daquela casa não só continuaram, elas pioraram. Minha avó partiu dessa para melhor quando eu tinha um pouco mais idade. O coração dela parou numa madrugada. Eu ouvi o grito do meu pai chamando minha mãe, dizendo que a velha estava esfriando. A ambulância chegou tarde, ela já estava como estátua. E eu não chorei, porque mesmo ela tendo partido, ela continuava me fazendo mal. Com a ausência da avó, pensei que talvez minha mãe acordasse, que agora, sem ninguém para dizer que era normal, ela fosse finalmente perceber o horror. Mas não. O que aconteceu foi o contrário. Ela virou um monstro. Minha mãe começou a me olhar com um ódio que eu não entendia. Toda vez que ele passava a mão no meu ombro na frente dela, ela franzia a testa. Um dia, enquanto eu lavava a louça, ela chegou por trás e sussurrou no meu ouvido. Você faz de tudo para roubar ele de mim, né? Eu paralisei. Quem, mãe? Ele! Você acha que eu sou cega? Vive se oferecendo para ele. Com esse jeito de sonsa, de mocinha inocente. Só engana quem quer. A colher caiu da minha mão. Ela acertou um que me fez ver estrela. A partir desse dia começou a covardia com frequência. Era com várias coisas que não quero nem me lembrar. Às vezes, com o que tivesse pela frente. E depois dizia, para você aprender a não se meter entre homem e mulher. Eu, que só queria dormir em paz, que só queria sumir, que só queria uma cama onde ninguém me tocasse. Minha mãe virou minha inimiga. Ela implicava com tudo. Se eu demorava no banho, era porque estava me exibindo. Se eu penteava o cabelo, era porque queria chamar a atenção dele. Um dia, eu estava sentada na sala, lendo um livro velho que achei na escola. Ele chegou do trabalho, me olhou e disse, minha Lolô tá ficando bonita. Minha mãe ouviu. No mesmo dia, rasgou o livro em 2 partes e passou uma delas no meu rosto. Bonita por quê? Pra quem? Tá se achando, é? Nada do que eu fizesse escapava daquela loucura. Até cozinhar virou motivo de briga. Se ele elogiava a comida que eu fazia, ela jogava o prato fora e dizia que eu estava tentando virar dona da casa. Você quer ser mulher dele? Quer? É isso que você quer? E eu só abaixava a cabeça. Porque responder seria pior. Sempre era. Com o tempo, aprendi a me esconder. Me encolhia nos cantos. Comia o mínimo. Falava o mínimo. Até sorrir eu evitava, porque qualquer alegria minha era motivo para covardia. A escola era o único lugar onde eu podia respirar um pouco. Mas mesmo lá, eu já tinha perdido o brilho. Fiquei uma menina murcha, das que não conversam, que não brincam, só assistem o mundo passar. As professoras perguntavam se estava tudo bem. Eu dizia que sim, porque quem ia acreditar em mim? Minha mãe começou a me dar menos comida. Dizia que eu estava comendo demais, que estava ficando cheia. Que homem gosta de menina magra? Acha que eu não vejo como você anda mexendo? E eu, com 12 anos, só queria sumir. Meu pai seguia com os carinhos, mas agora ele fazia escondido. Quando minha mãe saía ou estava ocupada com roupa. E se demorasse demais, ela batia na porta e gritava. Tá demorando por quê, hein? Já deu esse papinho, não deu? Ele saía rindo, e eu tremendo. Minha vida virou isso, ser saco de boxe da mãe de dia e ser acarinhada pelo pai à noite. E o pior, meu bem, é que ninguém desconfiava. Ninguém. Porque na rua a gente era a família certinha. Meu pai era respeitado, minha mãe era tida como batalhadora. E eu era a menina calada que tirava nota boa, que não dava trabalho, mas dentro daquela casa era um campo de guerra. E eu era o alvo dos dois. E sabe o mais doído? É que teve um momento em que eu comecei a achar que talvez fosse minha culpa mesmo. Porque quando todo mundo te trata como lixo, você começa a acreditar que é. Quando eu fiquei mais velha, minha mãe começou a mudar o discurso. Se antes me chamava de nojenta por chamar a atenção do pai, agora dizia que estava na hora de arrumar um moço bom para mim. Já tá virando mulher, Dolores, e mulher que se preze tem que ter homem. Só que ela não falava isso com carinho, não. Falava cuspindo, como se quisesse se livrar de mim. Começou a me arrastar para casa dos vizinhos, enfiar vestido decente no corpo.
forçar sorrisos que não saíam. Me jogava nos braços dos filhos dos outros, como se eu fosse peça de bazar. O filho da Zefa te olhou outro dia. Vou chamar ele aqui para tomar café. O Cláudio, da mercearia, tem emprego, tem futuro. Vai lá ver se ele precisa de ajuda. E eu só obedecia. Porque desobedecer, você já sabe. Mas quem não gostava nadinha disso era meu pai. Ele ouvia minha mãe dizendo que eu precisava casar e ficava bravo. Batia o prato na mesa, apontava o dedo para ela e gritava: "Ela é minha, minha e de mais ninguém. Tu quer dar ela para qualquer um agora, é?" A briga deles virava tempestade. Minha mãe retrucava: "Tá doido? Quer a menina para ti até quando? Vai deixar ela virar trapo aqui dentro?" E ele: "Se for para ser de alguém, é de quem criou. Eu criei. Ela me deve, me deve." Essas palavras ficaram grudadas em mim, como se eu fosse dívida, como se amor de pai tivesse juros. E foi ali, entre um empurrão e outro, entre os pratos voando e os gritos se embolando, que eu decidi. Eu ia fugir. Não podia contar com ninguém, não tinha para onde ir. Mas ficar era sumir devagar. E eu já estava sumindo fazia tempo. Comecei a guardar um troco aqui, outro ali. Sempre que minha mãe mandava eu ir no mercado, eu arredondava os preços, escondia o trocado no sutiã. Quando ela mandava comprar pão, eu pegava o mais barato e dizia que era o único que tinha. Demorou, mas juntei. Moeda por moeda, nota por nota. Escondi tudo dentro do forro da minha blusa de frio, aquela velha que ninguém mais mexia. A oportunidade veio numa festa de bairro. Era aniversário do filho do seu Orlando. A rua estava cheia, música alta, gente dançando com um copo na mão. Minha mãe e meu pai foram como sempre. Beberam muito. Minha mãe se acabou no vinho barato, meu pai no garrafão de pinga. Eu fiquei num canto, só observando, fingindo que estava de mau humor, como sempre. Mas por dentro, meu coração batia igual tambor. Eles desmaiaram na cadeira, um de cada lado. Eu vi a cabeça da minha mãe cair para trás. O copo escorregou da mão. Meu pai estava babando no queixo. Ninguém ligava. Era comum. Todo mundo bebia até cair. E foi ali que eu levantei, sem dizer nada. Voltei para casa devagar. Peguei minha blusa de frio, enfiei tudo que tinha juntado no bolso, abri o guarda-roupa deles e peguei o dinheiro que a minha mãe escondia numa lata de bolacha velha. Era o que restava das economias da casa, o que eles tinham para comprar arroz, carne, pagar conta. Roubei, sem dó, porque aquilo não era mais casa, era cativeiro. Fechei a porta, andei pela rua como se fosse buscar mais vinho, como se nada estivesse acontecendo, e fui direto para a rodoviária. Comprei a primeira passagem que apareceu. Não perguntei para onde ia, só queria sair. Entrei no ônibus e não olhei para trás. Tremia tanto que mal conseguia segurar a passagem na mão. Mas não chorei. Choro é luxo de quem tem quem enxugar. O motor ligou, o ônibus saiu. E ali, sentada naquela poltrona dura, com o estômago vazio e o coração em pedaços, eu respirei fundo. A primeira respiração sem medo em mais de 10 anos. Mas a vida, meu bem, ela não alivia. Fugir é só o começo. E o mundo lá fora não é feito para meninas sem sobrenome, sem estudo e sem lar. O ônibus andou por horas. A cada quilômetro, meu coração pesava mais e meu corpo doía de tanto segurar o medo. Eu não sabia para onde ia, não sabia onde ia dormir, só sabia que não dava mais para voltar. Nunca mais. A cidade que eu desci era enorme, barulhenta. As pessoas andavam depressa, ninguém olhava para ninguém. O barulho dos carros, das buzinas, dos gritos de vendedor. Tudo me assustava. Eu não sabia nem atravessar a rua direito. Era como se eu tivesse caído num mundo que não era feito para mim. Eu era mais velha, um cadinho, e nenhum rumo. Fui andando sem pensar, com a blusa de frio apertada contra o corpo, meu dinheirinho escondido, os olhos atentos. Mas mesmo assim, eu sentia os olhares. Homens, muitos, passavam e me olhavam de cima a baixo, igualzinho meu pai fazia, como se eu fosse coisa de vitrine. Um deles, de terno, até assobiou quando eu passei. Outro, sentado num boteco, levantou o copo e disse: "Que delícia, hein?
Do jeitinho que eu gosto. Era velho, mais velho que meu pai. A barriga dele pulava para fora da camisa e os dentes estavam todos amarelados. Eu travei. Tentei fingir que não ouvi. Entrei numa padaria ali perto para comprar um pastel. Fiquei num cantinho, comendo devagar, olhando ao redor. Foi quando ele apareceu. O mesmo homem. Entrou, olhou em volta, me viu, sorriu de um jeito nojento. "Garotinha nova na cidade, hein?" Ele disse, chegando perto. Fingi que não era comigo. "Tá perdida, é? Quer ajuda para se achar?" Ele deu risada como se tivesse dito a melhor piada do mundo. "Sai daqui", eu murmurei. Ele se aproximou mais. "Só tô querendo ser gentil. Desse jeito aí, vai acabar dando ruim para você." Larguei o pastel e saí andando rápido, o coração batendo no pescoço, as mãos suando. Aquilo me fez lembrar demais do que eu tinha fugido. Aquele tipo de olhar, de voz, de ameaça disfarçada de carinho. Andei sem rumo até o sol começar a baixar. O dinheiro era pouco. Um quarto em pensão custava mais do que eu tinha. Perguntei em um lugar e o dono olhou para mim com aquele mesmo olhar de antes. Disse: "Pode até não ter dinheiro, mas sempre tem outro jeito de pagar." Fugi dali também. A noite chegou e com ela o desespero. As lojas fecharam, as luzes da cidade foram ficando mais frias, os becos mais escuros. Não tinha onde ir, ninguém, nada. Acabei sentando num banco de praça, encostei na parede de uma banca de jornal fechada, enfiei as mãos dentro da blusa, fechei os olhos. E ali, na calçada fria, eu dormi. Acordei com um cheiro de perfume, forte, enjoativo, uma mistura de flores doces e algo que eu não sabia explicar. Quando abri os olhos, tinha uma mulher sentada do meu lado. Ela era diferente, muito diferente das mulheres que eu conhecia. A maquiagem pesada, os cílios tão grandes que quase batiam na sobrancelha, a roupa justa, brilhosa. Os sapatos tinham um salto tão alto que eu me perguntava como ela conseguia andar. Ela me olhou de cima a baixo e disse: "Você fugiu de onde, menina?" Eu não respondi. "Não precisa dizer. Eu conheço esse olhar. Sei o que é dormir no chão tentando não chorar alto." Ela estendeu a mão. "Quer comer alguma coisa?" Eu hesitei, mas meu estômago roncava alto. Assenti. Ela me levou até uma lanchonete, me deu um pão com mortadela e um café quente. Aquilo parecia banquete. Eu comia devagar, de olhos baixos, com medo que fosse algum tipo de armadilha. Depois, ela disse: "Tem um lugar onde você pode passar a noite. Não é hotel, mas tem cama quente. Quer ir?" Minha cabeça gritava que não. Mas minhas pernas disseram sim. Subimos num táxi. O caminho foi longo. Eu tentava decorar o nome das ruas, mas estava tão cansada que tudo virou borrão. Chegamos numa casa diferente, grande, colorida demais, com uma porta vermelha e luzes roxas nos batentes. Tinha cheiro de perfume, cigarro e alguma coisa doce. Um rádio tocava uma música baixa e dentro tinham mulheres. Muitas, todas vestidas de um jeito que eu nunca tinha visto. Saias curtas, blusas decotadas, saltos altos. Algumas riam, outras estavam de cara amarrada. Uma passou por mim e me deu um olhar curioso, como quem vê bicho novo no cercado. A mulher me levou até um quartinho com cama. Disse: "Pode dormir aqui hoje, mas amanhã a gente conversa." Eu só assenti. Mal sabia onde estava, mal sabia quem era eu. Antes de sair do quarto, ela olhou para mim e falou devagar: "Aqui não tem almoço grátis, Flor. Se quiser ficar, vai ter que trabalhar." Trabalhar. Mas pelo tom da voz dela, eu sabia que não era lavar prato nem limpar banheiro. Era outro tipo de trabalho. Fechei a porta, deitei na cama e chorei como nunca, porque pela primeira vez desde que fugi, eu percebi que talvez o mundo lá fora fosse tão cruel quanto o mundo que eu deixei. Só que agora, eu não era mais só uma menina machucada. Eu era uma menina sozinha. Esse lugar aqui não é pensão, nem abrigo. É casa de mulher que trabalha com a noite. Não vem com essa cara de assustada. Metade das meninas aqui chegou do mesmo jeito que você. Fugida, machucada, sem saber nem para onde correr.
Soltou a fumaça devagar, olhou no fundo dos meus olhos e falou com firmeza: é um trabalho? É, mas não é para qualquer uma, é para quem tem estômago ou para quem tem fome. E eu acho que você tem as duas coisas, né? Eu engoli seco, a garganta raspava. Ela continuou: aqui ninguém faz o que não quer, mas também não fica de graça. Uma noite você ganhou. Mais do que isso, tem que contribuir. Se levantou, abriu a porta. Antes de sair, disse: pensa bem, o mundo lá fora não é mais bonzinho do que aqui dentro. Aqui pelo menos ninguém te bate. Ninguém te força se você disser não. E a comida é certa. Fechou a porta. Fiquei ali sentada por horas, ouvindo os sons da casa. Risadas, portas abrindo e fechando, passos de salto, música baixa vindo de algum rádio velho. Eu pensei muito. Pensei em voltar para a rua. Mas ir para onde? Fazer o quê? Com que dinheiro? Pensei no meu pai, nas noites em que ele me tomava como se fosse dele, sem perguntar, sem respeitar. Pensei na minha mãe, nas vezes que me chamou de ladra de marido, nas surras, nas humilhações. Pensei nos meninos que minha mãe queria me empurrar, gente que eu mal conhecia, mas que já me olhava como carne pronta. Pensei em tudo isso e olhei ao redor, a cama simples, o abajur barato, a parede descascando. Mas ali, ninguém me obrigava a sorrir, ninguém fingia que era amor de pai. Pelo menos aqui, se eu dissesse não, era não. Eu decidi, não por querer, por não ter opção. Naquele mesmo dia, no fim da tarde, Maria Machadão voltou para o meu quarto. Bateu na porta com os nós dos dedos, entrou sem esperar resposta. Trazia um copo de suco na mão e um cigarro no canto da boca. Pensou, Flor? Ela perguntou, encostando na parede com a naturalidade de quem já tinha visto muito mais do que devia. Assenti. Eu fico. Por um tempo, ela se aproximou. Pousou o copo na cômoda velha ao lado da cama e me olhou de cima a baixo. Não com desejo, não com julgamento, com um olhar cansado, desses que já viu muita dor disfarçada de sobrevivência. Já sabe como trabalhar? Perguntou, sem floreio, sem dó. Olhei para baixo, as mãos trêmulas no colo. Sei, meu pai me ensinou, por anos, mesmo quando eu não queria. O quarto ficou mudo. A única coisa que se mexia era a fumaça do cigarro desenhando espiral no ar. Ela não disse nada, só chegou mais perto. Colocou uma das mãos pesadas no meu ombro, a unha pintada de vermelho, os dedos firmes, o toque curto. E então fez que sim com a cabeça, em silêncio. Naquele gesto, tinha um monte de coisa que ela não disse. Pena, talvez. Raiva também. Respeito, quem sabe. Mas principalmente, entendimento. Ela sabia. Sabia exatamente o que eu estava dizendo, sem dizer. E foi ali que eu entendi. Quantas meninas como eu já tinham passado por aquela casa? Quantas chegaram fugidas, quebradas, achando que estavam sujas, erradas, culpadas? Quantas delas Maria Machadão viu com aquele mesmo olhar meu, de quem já foi usada antes mesmo de virar mulher? Ou talvez ela mesma tenha sido uma delas. Não perguntei, nem precisava. Tem coisa que a gente reconhece só de olhar no fundo do olho. Ela me deixou ali, sentada, com a cabeça latejando e o peito miúdo. E pela primeira vez naquele lugar, eu me senti entendida. Porque ali, no meio de tanta dor disfarçada de escolha, alguém olhou para mim e não duvidou, só aceitou. E isso, naquela altura da vida, já era mais do que qualquer outro adulto tinha feito por mim. Mas entender não é salvar. E eu ainda tinha um mundo para enfrentar, vestida com um nome novo, um corpo cansado e uma alma que só queria a paz. Eu fico, falei para mim mesma, mas só por um tempo. Só até eu juntar o suficiente, achar um trabalho decente, só mais um pouco, porque no fundo eu já estava acostumada. Meu pai me ensinou, por anos, e aqui, pelo menos eu não devia nada para ele. Não ia apanhar da minha mãe, não ia ser vendida para nenhum moço da feira, e ninguém ia entrar no meu quarto sem bater. Era errado? Era. Era feio? Era.
Mas o que é feio para uma menina que passou a infância toda aprendendo a se calar com dor, fiquei, não por querer viver ali, mas por saber que mais vale uma cama suja em paz do que uma casa arrumada no inferno. Fiquei, por semanas, depois meses, disse para mim mesma, só mais um pouco. E esse pouco foi virando rotina, porque quando você já passou pelo pior, o resto é só mais um peso para empurrar. Na manhã seguinte, Maria Machadão apareceu na porta do meu quarto com um café morno na mão e aquele olhar de quem já viu tudo que uma mulher pode passar nessa vida. Entrou sem bater, encostou o copo na cômoda e disse apenas, vem comigo. Levantei ainda meio tonta da noite anterior. O corpo doía de um jeito que só quem já dormiu com medo entende. Cada músculo travado, cada passo parecia arrastar junto um mundo inteiro. Ela abriu a porta e me guiou por um corredor comprido, daqueles que a gente nem sabe onde acaba, cheio de quadro velho na parede, moldura dourada desbotada, cheiro de perfume barato impregnado em tudo, risada abafada vindo de algum quarto e um rádio tocando uma música velha e triste ao fundo. No fim do corredor tinha uma sala, um sofá vermelho no meio, cortina roxa nas janelas e uma luz amarela acesa, que deixava tudo com cara de sonho ruim, daqueles embaçados que a gente acorda suando. As meninas estavam todas lá, umas jogadas no sofá, com as pernas para cima, rindo alto. Outras se olhavam no espelho, retocando o batom, ajeitando o decote. 2 delas gargalhavam de uma piada que eu não entendi. Mas quando eu entrei, o barulho foi diminuindo. Os olhares começaram a vir de todos os lados. Algumas me olharam com curiosidade, outras com pena. E teve 1 ou 2 que nem esconderam o desdém. Uma mais velha, com a voz grossa de tanto cigarro, falou alto, só para todo mundo ouvir. Essa aí é a nova? Parece novinha demais. Maria Machadão respondeu por mim, seca como sempre. É. Veio de longe, vai trabalhar com a gente por um tempo. No canto da sala, 2 rostos me chamaram a atenção. Eram 2 homens, ou pelo menos nasceram como homens, mas ali dentro eram mulher da cabeça até o salto alto. Letícia e Bruna. Letícia sorriu para mim com uma doçura que até doeu de tão sincera. Bruna só levantou o queixo em saudação e voltou a pintar a unha com aquele esmalte vermelho que chamava mais atenção que batida de porta. Ali dentro, ninguém era exatamente o que o mundo deixava ser. Todo mundo era o que teve que virar para continuar viva. E eu era só a mais nova da casa, a mais pedida, a mais falada. Quando eu fugi daquele inferno que chamavam de lar, eu jurava que ia virar gente decente, que ia trabalhar num mercado, limpar banheiro, cuidar de criança, arrumar um cantinho limpo e viver como mulher direita. Mas ali, naquele momento, eu estava vestida com roupa curta, batom que nem combinava com meu rosto e um nome novo na ponta da língua. Um nome que nem sei de onde saiu, mas que agora era meu. É só por um tempo. Eu repetia para mim mesma. Só até juntar um dinheiro, só até dar para ir embora. Mas o tempo, meu bem, é traiçoeiro. Ele se faz de amigo, se faz de ponte, mas vira cerca. Quando a gente vê o só por um tempo, já virou rotina, e a rotina vira prisão. Comecei a trabalhar como as outras. Primeiro, toda sem jeito, o corpo duro, o olhar no chão. Eu não sabia como andar, como sorrir, o que dizer, nem como fingir que aquilo tudo era uma escolha. Mas logo me ensinaram tudo. Letícia me ensinou a passar batom sem borrar. Bruna me mostrou como segurar um copo sem parecer frágil. Uma outra, que nem lembro o nome, me explicou como sorrir com os dentes e deixar os olhos vazios, porque cliente gosta de ver dente, não alma. E aí fui aprendendo, fingindo, me ajeitando naquele mundo como quem entra num sapato apertado e diz que tá bom. Mas eu tinha um problema grande. Eu era nova demais e por isso era a mais pedida. Todo cliente que entrava queria conhecer a tal menina nova. Todo homem que batia na porta perguntava por mim.
No começo, Maria Machadão tentava proteger, dizia que eu estava cansada, que não atendia àquela hora, mas depois, até ela cedeu. O dinheiro falava alto demais. E assim, eu fui virando a queridinha da casa. A que dava mais lucro, a que os homens queriam, a que eles comentavam entre si, como se fosse uma carne nova na feira. E o problema não era só ser a mais pedida, era o tipo de pedido, porque nem todo homem que pagava era só homem. Tinha os que tinham gosto ruim, gosto de sujeira, gosto de dor. Teve dia que eu cheguei no quarto tão machucada que não conseguia tirar o vestido sozinha. Teve noite que eu chorei, abraçada nas minhas pernas, o corpo dolorido, o peito pesado, a garganta arranhando de tanto engolir choro. E foi ali, no escuro, entre o ranger da cama e o silêncio da madrugada, que eu entendi o que Maria Machadão quis dizer quando falou que aquilo ali era só para quem tem estômago, porque não era só o corpo que precisava aguentar, era a alma, era a cabeça. E quanto mais eu resistia, mais eles pagavam. Os homens pagavam mais quando sabiam que eu não queria, e isso virava moeda, virava lucro. Os pedidos ficavam cada vez piores. Tinha um que queria que eu chamasse ele de papai. Outro gostava de deixar marca, fazia questão, queria roxo. Tinha os que riam quando eu chorava, e os que pagavam o dobro só para fazer o que ninguém devia fazer com ninguém. Dentro da casa, nenhuma das meninas nunca me bateu, nenhuma me destratou. Ali existia uma espécie de respeito silencioso entre as dores. Cada uma sabia o peso que a outra carregava, mas o problema era quando o cliente queria. E se pagava a mais, podia. Podia fazer coisas que vocês só podem imaginar e eu não posso contar aqui. Maria Machadão sempre vinha antes, batia na porta, entrava devagar e dizia o valor. Dizia o que o cliente queria e quanto disso ficaria comigo. Era só uma parte pequena, claro. O grosso ficava com a casa, mas já era alguma coisa. Já dava para garantir comida, já dava para ter sabonete, já dava para continuar dormindo ali. E eu dizia sim, sempre. Porque dizer não significava dormir sem jantar naquela noite. E eu sabia como era sentir fome. Eu não queria sentir de novo. Então eu aceitava, sempre. Voltava para o quarto com o corpo ardendo, com o espírito em silêncio. Deitava de bruços, abraçava o travesseiro e chorava baixo. Letícia sempre aparecia. Trazia um pano molhado, sentava ao meu lado, limpava minhas costas com delicadeza, como se soubesse onde doía mais. A gente se acostuma, ela dizia, mas nunca deixa de doer. E eu só balançava a cabeça, porque era isso mesmo. A gente se acostuma, mas nunca sara. Ali com o corpo machucado e o peito em pedaços, eu prometia para mim mesma, de novo. Só mais um tempo, só mais um pouco, até juntar, até ir embora. Mas o tempo, esse desgraçado, não tem piedade. Ele não avisa quando já passou dos limites. Ele só vai indo. E quando a gente vê, já virou parte do que a gente é. Já virou pele, já virou hábito. E eu já tinha passado do ponto fazia tempo. Eu já não sabia mais o que era viver sem medo, sem preço. Sem homem me dizendo o que fazer. Mas mesmo assim, eu continuava. Porque sair dali sem ter para onde ir parecia ainda mais assustador. Porque no fundo, eu ainda acreditava que um dia eu ia sair. E quando saísse, ia sumir. Mudar de nome. Esquecer aquele lugar. Esquecer quem eu fui ali dentro. E a enterrar aquela menina que chamavam de Lolô. E nascer outra, uma mulher nova. Uma mulher que ninguém ia mais tocar sem permissão. Já fazia quase 3 anos que eu estava naquela casa. O corpo já não doía igual antes. A cabeça, às vezes sim, mas a alma... essa aí, eu já nem sabia onde tinha ido parar. Eu tinha criado minhas formas de sobreviver. Respirar fundo, me desligar, fingir que estava em outro lugar. Repetir que era só por um tempo, só até juntar o suficiente. Mas o suficiente nunca chegava. Até que um dia Maria Machadão entrou no meu quarto com um papel na mão e o rosto sério. Tem um homem querendo uma noite com você. Eu já ia responder o de sempre, que mandasse subir, que só queria acabar logo.
quando vi o jeito que ela me olhava. Mas esse é diferente, ela disse. Ele está oferecendo uma quantia absurda, dinheiro que ninguém aqui nunca pagou. Parei, olhei para ela. Quanto? Ela me mostrou o papel. Quando vi os números, minha mão suou. Era muito, muito mesmo. E o que ele quer? Perguntei, já sentindo o estômago revirar. Ela suspirou, sentou na beira da cama e falou devagar. Quer coisa que nem aqui dentro a gente costuma aceitar. É pesado. Tem covardia no meio. Ele é doente, todo mundo sabe. Meu coração batia tão forte que eu mal ouvia. Se eu aceitar, eu quito minha dívida? Maria Machadão me olhou, firme, cansada. Quita tudo. E ainda sobra um bom tanto. Dá para sair daqui com dignidade, alugar um lugar, começar de novo. Então eu aceito. Ela arregalou os olhos. Pela primeira vez desde que me acolheu, eu vi medo ali. Não o medo de patrão, o medo de mulher mesmo, de quem sabe o que vem. Tem certeza? Assenti. Já fiz coisa demais, já passei por coisa demais. O que mais pode ser pior que o que meu pai fazia comigo? Ela ficou em silêncio. E nesse silêncio, eu entendi que até ela sabia que tem dores que a gente não devia colecionar, mas eu estava decidida. Manda ele vir. Naquela noite, o homem chegou. Era alto, cheiro de álcool caro, cabelo lambido e um sorriso que dava nojo. Olhava para mim como quem escolhe carne. E não foi com covardia que ele começou. Foi com palavras. Palavras nojentas. Depois vieram os pedidos. Coisas que eu preferia esquecer, mas nunca consegui. Eu me desliguei, fechei os olhos. Lembrei da infância, do quarto com a porta trancada, 2 passos do meu pai, e disse para mim mesma: nada é pior que aquilo, nada. Aguenta só mais um pouco. E aguentei. Cada segundo daquela noite foi um pedaço da minha alma arrancado com unha. Ele ria. Eu fingia sorrir. Ele machucava. Eu dizia que estava tudo bem. E o tempo parecia não passar. Quando ele foi embora, Maria Machadão me esperava na porta do quarto. Me olhou com olhos fundos, como se já soubesse que eu não era mais a mesma. Tá tudo aqui, ela disse, entregando o envelope. Eu só peguei. Não chorei, não falei, não agradeci. Voltei para o quarto e tomei o banho mais longo da minha vida. Mas nada tirava aquele cheiro, aquele gosto de lixo que ficou na boca da alma. Deitei de costas. Fiquei olhando para o teto. E ali eu decidi. Nunca mais. Naquela noite, depois daquele homem ter saído daqui, como se não tivesse feito nada, como se não tivesse arrancado um pedaço meu. Eu fiquei ali deitada, olhando para o teto, com o corpo ardendo e o coração espremido. Parecia que tinham me esvaziado por dentro. Nem lágrima. Mas eu conseguia chorar. Foi quando bateram na porta, devagarzinho. Eu pensei em não responder, mas acabei dizendo: pode entrar, com aquela voz fraca de quem já não espera muita coisa. Era a Bruna, aquela das meninas mais antigas da casa, que nasceu homem. Mas ali sempre foi tratada como mulher. E olha, vou te falar, não conheço ninguém mais gente boa que ela. Ela entrou devagar, com um potinho de creme na mão e um paninho limpo pendurado no ombro. Sentou na beirada da cama e só falou: vim ver como você tá. Eu só balancei a cabeça. Ela olhou para os meus machucados, fez uma careta daquelas e começou a passar o pano molhado com um cuidado que me deu vontade de chorar de novo. Você foi doida, Dolores, ela disse. Aceitar aquele homem. Ninguém aqui tem coragem disso, nem por dinheiro, nem por nada. Eu não respondi. Fiquei ali deixando ela cuidar de mim. Você é forte demais, ela continuou. A gente tudo aqui fala disso. Sabia da sua força, da sua garra. Ninguém aqui olha para você como coitadinha não, viu? É admiração mesmo. Ela contou que aquele homem já tinha tentado com ela, também ofereceu o mesmo tanto de dinheiro. E ela não conseguiu topar, fugiu dele na mesma hora. Você foi lá e fez o que ninguém aqui teve peito. Ela disse, olhando nos meus olhos. Mas não era orgulho o que eu sentia. Era só um vazio grande. Não foi coragem, Bruna. Eu falei bem baixinho. Foi só desespero mesmo.
Ela assentiu em silêncio. Depois disso, me contou que Maria Machadão ficou muito mexida. Mandou dizer que eu não devia mais nada, que podia ficar ali até melhorar sem pressa e que se eu quisesse conversar, ela estava lá na cozinha me esperando. Quando ela disse isso, eu senti um negócio estranho dentro de mim, uma mistura de alívio com tristeza. Era estranho pensar que agora eu estava quitada, que ninguém ia mais me cobrar nada, que eu estava finalmente livre daquele lugar, se eu quisesse. A Bruna continuou ali comigo sentada, mexendo nos meus cabelos como se fosse uma irmã mais velha que a vida me emprestou. E de repente, ela perguntou: "E agora? Como você se sente? Agora que está livre, livre do passado, que pode recomeçar sua vida de outro jeito?" Ela estava com um sorriso nos olhos, mesmo sabendo da dor que eu carregava. Eu respirei fundo, pensei um pouco e falei do jeito que meu coração mandou. "Eu tô leve, Bruna, mas não tô inteira, não." Ela me olhou sem entender muito e eu continuei. "Ser livre é bom. Claro que é. Mas o que fizeram com a gente fica, sabe, não é só no corpo. Não é aqui dentro, ó. Bem no fundo, onde ninguém enxerga." Ela assentiu e segurou minha mão. "Mas pelo menos agora, eu posso ir embora de cabeça erguida, posso escolher para onde ir, sem ter que pedir licença para ninguém." A gente ficou ali em silêncio depois. Duas almas cheias de remendo, se entendendo, sem precisar de muita palavra. Mas o recomeço também assusta, viu? E quando eu tentei dar o primeiro passo para fora, dali, achando que tudo ia melhorar, o mundo me deu outro empurrão daqueles... Uns dias depois daquela noite que parecia o fim da minha vida, eu fiquei só deitada pensando no que vinha depois, porque agora eu podia escolher, né? Podia sair daquela casa com o dinheiro que juntei, com a dívida quitada, com a chance de recomeçar. Era para ser o início de tudo novo. Mas aí que tá, meu bem, quando a gente tá quebrada por dentro. Não adianta só abrir a porta e dizer, vai o corpo, até vai, mas a cabeça fica para trás. Fiquei ali mais uns dias com a Bruna, me visitando, a Letícia, trazendo café, Maria Machadão, mandando recado pelas meninas, dizendo que eu não precisava pressa nenhuma, que se eu quisesse ficar, estava tudo certo. Mas se eu decidisse ir embora, ela me ajudava com o que fosse. E eu pensei, e pensei tanto, que a cabeça latejava. À noite, eu não dormia direito. Ficava lembrando do que ele fez comigo daquela noite horrorosa, mas também lembrava do dia que fugi da casa da minha mãe do som do trinco girando, da voz da minha mãe me chamando de ladra de marido, da sensação de não ter para onde correr. E aí eu percebi que o medo mudou só de roupa, porque agora eu tinha medo do mundo de fora também. Mas mesmo assim, um dia acordei, olhei no espelho e falei, é hoje. Peguei minhas coisas, botei as roupas dentro de uma sacola que ganhei da Bruna. Amarrei com um nó duplo, guardei o resto do dinheiro no sutiã e fui até a cozinha onde Maria Machadão tomava café. Ela me olhou e não perguntou nada, só disse, vai para onde? Eu respondi que ia tentar a cidade vizinha procurar uma pensão, arrumar algum emprego que não envolvesse mais retirar a armadura e muito menos fingir algo por homem. Ela fez que sim com a cabeça, me deu um pão com manteiga embrulhado num guardanapo florido e disse, leva isso para a estrada e leva essa chave também caso um dia precise voltar. E eu fui. Saí pela porta grande da casa, aquela mesma que tanta menina entrou de cabeça baixa e sai com as pernas bambas. Mas eu saí com um passo firme mesmo, com o medo grudado no calcanhar. Na rodoviária perguntei para o moço do guichê qual era o ônibus mais barato para o lugar mais longe dali, e ele disse que tinha um saindo em 15 minutos. Comprei a passagem, sentei e fiquei olhando o chão até o ônibus chegar. Era velho, banco duro, cheio de gente cansada igual eu, mas era liberdade ainda assim. Cheguei numa cidade menor, mais pacata. Tinha cheiro de pão novo e poeira. E ali comecei do zero. Fui em pensão, perguntar por vaga. Uma me aceitou, disse que podia pagar por semana. Fui ver preço. Cabia no meu bolso. Fiquei num quarto pequeno com cama rangendo e parede com mofo.
Mas era meu. Meu cantinho, sem homem nenhum, passando a mão, sem ninguém me mandando sorrir, sem vontade. No outro dia, acordei cedo, prendi o cabelo, botei uma roupa decente e saí batendo perna pelas ruas, perguntando por trabalho. Passei por padaria, salão, mercado, oficina. Ninguém queria contratar menina sem carteira, sem estudo, sem referência. Comecei a ficar com medo de novo. Mas então entrei numa lojinha de roupas que vendia vestido de senhora. A dona estava no balcão, brigando com uma moça que pediu demissão. Me ofereci para ajudar, disse que sabia limpar, dobrar, atender. Ela olhou para mim de cima a baixo e perguntou: "Tem experiência?" "Tenho com gente difícil", eu disse. Ela riu e mandou eu começar no outro dia. Era pouco dinheiro, mas dava para o básico. Dava para pagar a pensão e comer um prato feito por dia. E ali comecei a juntar o pouco que tinha de novo, mas dessa vez com as mãos limpas, com o corpo quieto. Às vezes os homens ainda olhavam torto na rua, dava aquela sensação de enjoo igual antes, mas eu andava rápido, fingia que não era comigo e seguia. Toda semana eu escrevia num caderninho os gastos e o que sobrava. Maria Machadão me ensinou a fazer isso uma vez quando me deu um troco errado e eu corrigi. "Tu é esperta demais para se deixar enganar, menina", ela disse naquela época e eu nunca esqueci. No terceiro mês ali na cidade consegui alugar um quartinho só meu, num fundo de uma casa simples da dona Elza, uma senhora que morava sozinha e adorava conversar. Ela me perguntava às vezes de onde eu vinha. "De longe, dona Elza, bem longe", eu respondia, e ela não perguntava mais. Me dava bolo no domingo e dizia que era bom ver gente jovem ali por perto. Na loja, comecei a me enturmar com as clientes. As velhas adoravam que eu ajudava-as a escolher roupa. Dava opinião com carinho, fazia pacote com laço. Dizia que estavam lindas, mesmo quando elas reclamavam do espelho. A dona da loja começou a confiar mais em mim. Deixou a chave algumas vezes e disse que estava pensando em me registrar direitinho com carteira e tudo. Eu quase chorei quando ouvi aquilo, porque ali pela primeira vez alguém me viu como gente, não como corpo, não como coisa, como pessoa. Mas o passado meu, bem, ele não vai embora fácil. Teve uma vez que um homem entrou na loja com aquele mesmo cheiro daquele cliente, aquele do dinheiro sujo e do gosto podre. E só de sentir aquele perfume, eu travei. Minha mão suava, eu gaguejei para atender, derrubei uma caixa e saí correndo para o banheiro. Fiquei lá sentada na tampa do vaso, tentando respirar. O corpo lembra, mesmo quando a gente quer esquecer. Naquela noite, escrevi no caderno: "Ainda tô aqui, não voltei, tô tentando, tô em pé." E isso era muito mais do que eu podia dizer anos atrás. Às vezes penso na Bruna, na Letícia, em Maria Machadão. Penso em como elas seguraram minha mão quando ninguém mais quis chegar perto. Um dia eu ainda volto lá não para ficar, mas para olhar no olho de cada uma e dizer: "Eu consegui." Mas isso ainda vai ter seu tempo, porque o recomeço é uma escada comprida demais para quem subiu tanto degrau machucada. Mas estou subindo. E se você tá aí ouvindo essa velha aqui, me responde uma coisa: você já recomeçou do zero com medo, mas mesmo assim, foi? Meu bem, eu já devia saber que a alegria na minha vida dura igual promessa de político em véspera de eleição. Não dura nada. Já fazia quase um ano que eu estava naquela cidade pequena, ajeitando minha vida do jeito que dava, quietinha no meu canto, trabalhando na lojinha de roupa da Dona Teresa, morando naquele quartinho da pensão da Dona Elza, que parecia mais vó do que dona de casa. Tinha dia que até dava vontade de acreditar que o mundo ia deixar eu viver em paz. Eu acordava, tomava meu café com pão dormido, passava meu batonzinho claro e ia atender as velhinhas que vinham comprar vestido para as bodas, para as festas da igreja, para a missa de domingo. Era uma vidinha miúda, mas era minha. Sem homem gritando, sem porta trancada por fora, sem olhar pesado em cima de mim quando eu estava distraída. Só que a vida gosta de lembrar a gente de onde veio, né? Foi numa manhã de sábado, a loja estava até tranquila. A Dona Teresa estava atrás do balcão, contando uns trocos,
Eu estava dobrando uns vestidos na prateleira de cima. Ela riu de uma piada boba que eu fiz, colocou a mão no peito, cambaleou um pouco e caiu. Assim, do nada. Caiu com tudo. O som do corpo no chão me arrepiou inteira. Eu corri, gritei, tentei levantar ela, sacudi, chamei os vizinhos, ligaram para alguém vir pegar ela. Mas não adiantou. Nem 10 minutos e ela já estava com o olho parado, a boca entreaberta, o corpo largado no chão de cerâmica da loja que ela tanto amava. Infarto fulminante, disseram. O filho dela, um tal de Marcelo, veio de outra cidade. Ficou uma semana tentando entender como funcionava a loja. Mas no fundo, ele nem queria entender nada. Queria era fechar tudo e vender. Falou que era muito trabalho, que ninguém mais comprava roupa em loja pequena. E eu? Eu fui dispensada com um tapinha nas costas e um obrigado por tudo. Só que tapinha nas costas não paga pensão, não compra arroz, não enche prato. Fiquei parada na porta da loja, olhando a placa sendo arrancada, sentindo meu mundo miúdo desmoronar mais uma vez. Voltei pro zero, de novo. E o pior, meu bem, é que a gente já nasce com esse destino amarrado no pé. Eu sempre pensei isso. Tem gente que vem ao mundo para vencer, para crescer, para ter sorte. E tem gente que nasce para passar tudo. Tudo mesmo. Fome, medo, solidão, vergonha, abandono. Eu era dessas. Fui marcada desde menina. E cada vez que a vida me dava um pouco de ar, ela vinha e apertava minha garganta de novo. Fiquei na pensão ainda por uns meses, só porque eu tinha juntado um dinheirinho. Mas todo dia era um cálculo novo. O que eu podia deixar de comprar para sobrar para a semana seguinte. Voltei a comer uma vez por dia, às vezes só café com pão, às vezes nem isso. A dona Elza reparava, me oferecia sopa, eu dizia que estava sem fome. Mentia com gosto, mas mentia sorrindo. Até que um dia, era fim de tarde, o céu com aquela cara de que ia chover mais tarde. Eu saí do mercadinho com 2 sacolas pequenas, um pacote de arroz, um pão francês murcho, 2 tomates e uma caixa de fósforo. Foi o que deu para comprar com o troco. Andava devagar, pensando em como arrumar outro emprego quando olhei para o outro lado da rua. E vi ele, o homem, o maldito, meu pai. Ou pelo menos o que parecia ser. Mesma altura, mesmo cabelo, mesmo jeito de ajeitar a calça, mesmo andar calmo, com as mãos nas costas. Meu coração parou, as sacolas escorregaram. Minhas pernas travaram. Faltou ar. Literalmente. A respiração sumiu. Era como se ele tivesse atravessado a rua direto do passado para me buscar, para me lembrar que mesmo longe, mesmo velha, eu ainda era a menina do quarto trancado. Saí correndo, tropeçando nos próprios pés. Entrei na primeira porta aberta que vi. Era uma padaria. Me joguei numa cadeira perto do balcão e ali fiquei, tentando respirar, tentando existir. A mão tremia, a cabeça girava, achei que fosse desmaiar. Um homem que estava sentado num banquinho veio até mim, perguntou se eu estava bem, se queria água. Não respondi, só assenti com a cabeça. Ele me trouxe um copo, me deu na mão. Eu segurei com força, bebi de uma vez. Evitei olhar no rosto dele. Qualquer homem me dava nojo naquela hora. Fiquei ali alguns minutos, respirei, me acalmei. Agradeci com um aceno e fui embora. Rápido. Voltei até onde deixei as sacolas. O pão tinha caído no chão e 2 cachorros de rua já estavam devorando ele, disputando migalha com dente. Olhei aquilo e só consegui rir. Rir de nervoso, rir de raiva, rir da ironia. O pão que eu economizei a semana inteira para comprar, comido por bicho no asfalto. E eu sem coragem nem de espantar eles, porque no fundo talvez fosse justo. Voltei para a padaria. Ia pedir desculpa por ter entrado daquele jeito. E quando entrei, vi um cartaz na parede, escrito com canetinha. Estamos contratando. Precisa-se de atendente. Perguntar no balcão. O mesmo homem que tinha me dado água estava lá. Me olhou com surpresa. Ainda tá precisando? Perguntei com a voz baixa, olhando para o chão. Tá sim, ele respondeu. Quer tentar? Assenti. Na mesma hora, ele me passou os horários. Disse que o serviço era pesado, mas nada que não desse para aguentar.
Perguntou o meu nome. Eu dei, não menti. Pela primeira vez em muito tempo, falei Dolores Souza, com a voz firme, sem vergonha. Saí dali com um pedaço de esperança no bolso, pequeno, mas meu. Na pensão, escrevi uma carta, para Bruna, contando tudo, desde o susto com o homem parecido com meu pai até a nova vaga na padaria. Escrevi com as mãos tremendo, tentando escolher as palavras certas, sem cair no choro. Perguntei como estavam ela e Letícia, se ainda estavam naquela casa. Se a Maria Machadão ainda mandava nos corredores. Passou uma semana, depois outra. A resposta chegou num envelope azul, letra de Bruna, firme como ela sempre foi. Dolores, minha flor, tua carta me fez chorar. Aqui as coisas seguem do mesmo jeito. Letícia ainda está por aqui. A coluna dela anda doendo, mas ela é teimosa. Maria Machadão mandou um recado. Disse que leu tua carta e chorou. Que se você precisar, a casa ainda está lá. Que a porta está aberta e que ela te espera nem que seja só para tomar café. Que você é uma das poucas que ela nunca esqueceu. E eu também não esqueço. Força aí. Você está fazendo o que a gente só sonha. Tô orgulhosa. Fiquei um tempo segurando aquele papel. Senti o cheiro dele. Era de flor velha, de guardado, mas também era de afeto, de alguém que me viu por dentro. Chorei um pouco. Pela primeira vez, chorei de gratidão. Porque mesmo com tudo, mesmo com os tombos, mesmo com a vida sendo dura igual pedra, ainda tinha gente que lembrava de mim com carinho. Mas recomeçar não é fácil. E o pior vem sempre quando a gente começa a achar que agora vai. Meu bem, vou te contar uma coisa que eu demorei quase 60 anos para entender. Nem todo homem é um bicho ruim. Mas até descobrir isso, eu apanhei tanto da vida que parece que vivi uns 10 tempos diferentes dentro de um só corpo. Meu bem, vou te contar uma coisa que eu demorei quase 60 anos para entender. Nem todo homem é um bicho ruim, mas até descobrir isso, eu apanhei tanto da vida que parece que vivi uns 10 tempos diferentes dentro de um só corpo. Depois daquele susto com o homem que parecia meu pai e da nova oportunidade na padaria, a vida deu uma viradinha pequena, sabe? Daquelas que a gente quase nem acredita. Comecei a trabalhar lá fazia só uns dias, mas parecia que eu já tinha nascido entre fornadas e café coado. Era um serviço de cão, viu? Acordava antes do sol, limpava o chão cheio de farelo, cortava pão com pressa, aguentava cliente reclamando da fila, fritava salgado até o braço formigar. Mas eu estava ali, inteira, com o avental sujo e o coração tentando acreditar que, dessa vez, as coisas iam ficar de pé. Na pensão da dona Elza, eu seguia firme. Ela me ajudava com tudo. E um dia, vendo que eu lia rótulo de embalagem como se fosse poesia, ela trouxe uma caixa com livros velhos. Disse que eram 2 netos que estavam jogados há anos. Me deu de presente. Voltei a estudar sozinha, à noite, com o lápis mordido e um dicionário velho do lado. Aprendi palavras novas. Descobri o que era geografia, história, até matemática começou a fazer mais sentido. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse pegando de volta aquilo que me foi arrancado antes de eu saber usar. Foi nessa época que ele apareceu. O filho do dono da padaria. Se chamava João Miguel. Tinha vindo da cidade vizinha para visitar o pai que estava meio adoentado. E quando entrou pela primeira vez no balcão onde eu estava atendendo, eu senti o sangue congelar. Não pelo medo antigo, mas pelo jeito que ele me olhou. Não tinha maldade. Não tinha aquela fome nojenta que eu conhecia desde menina. Tinha curiosidade, tinha doçura. Era bonito, alto, cabelo escuro, sorriso calmo. Perguntou meu nome, eu falei só Dolores. Ele disse que era João. Depois passou a aparecer todo dia. Dizia que vinha ver o pai, mas eu sabia que era desculpa. Ficava na porta fingindo que lia jornal, só para me ver passando com a bandeja. Eu evitava, sempre. Desviava o olhar, cortava a conversa, fingia pressa.
porque na minha cabeça, homem querendo papo demais era caminho certo para a tristeza, mas ele insistia. De um jeito educado, manso, nunca me forçou nada, nunca encostou sem pedir. Um dia deixou um bilhete na bandeja da padaria. Só dizia: se um dia quiser conversar, tô aqui. Não para te tirar nada, só para te ouvir. Aquilo me desmontou. Começamos a conversar devagar. Um oi aqui, outro ali. Até que viramos amigos, de verdade. Falávamos de livro, de música antiga, de como a cidade era barulhenta demais. Ele contava da vida dele, eu ouvia quieta, mas nunca deixava passar do limite, porque eu sabia. Homem apaixonado cedo demais, alguma coisa esconde. Só que ele não escondia nada. O tempo foi passando e eu comecei a sentir uma coisa que me dava mais medo que qualquer lembrança. Paz. Com ele, eu sentia paz. E foi aí que me apavorei. Num dia qualquer, a gente brigou. Coisa boba. Ele queria me apresentar para a mãe, eu recusei. Disse que não fazia sentido, que eu não era mulher para casamento, que ele devia arrumar alguém de verdade. Ele perguntou por quê. Por que eu me tratava daquele jeito? Por que eu achava que não merecia? E eu explodi. Desabei. No meio da cozinha da pensão da Dona Elza, com o cheiro de feijão e sabão no ar, eu contei tudo. Porque eu não sou mulher de casar, João. Eu sou aquela que o pai trancava no quarto, aquela que a mãe dizia que queria roubar o marido dela, aquela que teve que vender o físico e a alma para não morrer de fome. Você não entende? Você nunca vai entender. Eu sou suja, eu sou quebrada, eu sou resto de gente. Chorava tanto que nem via o rosto dele direito, mas quando levantei os olhos, ele estava ali, parado, os olhos marejados. E aí ele me abraçou, forte, como ninguém nunca tinha feito. Você não é suja, você é sobrevivente, e eu te amo por tudo que você passou, por cada pedaço seu que ainda respira mesmo depois de tanto soco da vida. Me beijou, chorando. Chorando por mim, não por pena, mas por amor mesmo, por raiva do mundo, por tudo que me arrancaram. Eu achei que ele ia embora no dia seguinte, mas ele voltou, com uma caixinha de madeira e um anel simples. Casa comigo, Dolores. E eu casei. Larguei a padaria. Fui morar com ele na cidade vizinha, num apartamento pequeno, mas com varanda e cheiro de café novo. Toda noite ele fazia chá e dizia que meu passado era história, não sentença. Escrevi para Bruna. Escrevi para Letícia. Mandei foto do casamento. Contei tudo. Elas responderam com cartinha cheia de coração desenhado. Você venceu, Dolores. Você venceu por todas nós. Um mês depois, recebi outra carta. Era da Maria Machadão, escrita de próprio punho. Minha menina. Eu chorei quando soube. Você sempre foi forte, mas agora é feliz. Isso, minha filha, é vitória. Quando puder, venha me ver. A casa continua de pé. E eu também. 1 ano depois eu fui. Com João do meu lado, barriguinha crescendo, esperando o nosso menino. Quando entrei na casa da Rua das Luzes Roxas, vi as meninas todas correndo, sorrindo, abraçando. Letícia chorou. Bruna quase me carregou no colo. Maria Machadão me recebeu na porta com aquele mesmo olhar de mãe dura que ama em silêncio. Você brilhou, minha filha. Eu sabia. João conheceu cada uma. Ouviu histórias. Viu quem me ajudou a ficar viva. Aquelas mulheres, com tudo que o mundo rejeitava, foram minha primeira rede de verdade. Meu primeiro lar. Bruna agora morava num apartamento com uma moça chamada Clara. Trabalhava como cabeleireira e dizia que era feliz de verdade. Toda vez que uma da gente sai daqui e vence, a gente ganha um pedaço de vida de volta. Ela disse. Hoje, com essa idade que carrego, com cabelo branco e as pernas que doem quando muda o tempo, eu olho para trás e vejo. A vida tentou me derrubar tantas vezes, me quebrou, me rasgou, me cuspiu no chão. Eu desisti do mundo várias vezes, desisti das pessoas, de Deus até teve época. Mas João, ele me fez ver que ainda tem gente boa. Mesmo que não seja da nossa família, mesmo que não tenha nosso sangue, tem gente que vem para curar, para reconstruir o que parecia impossível. Nunca mais procurei meus pais.
Nunca mais quis saber se estavam vivos ou mortos. Para mim, morreram no dia que me negaram proteção. Sumiram da minha vida e assim ficaram. E hoje eu conto essa história para vocês porque, sei lá, acho que alguém aí precisa ouvir. Precisa saber que mesmo no meio do lixo dá para brotar flor. Que mesmo carregando cicatriz na alma, ainda dá para sorrir de verdade. Você já sentiu que o mundo queria te esmagar e mesmo assim achou um jeito de ficar de pé? Se chegou até aqui, deixa seu comentário. Me conta, me dá esse carinho. E deixa um like, meu bem, porque cada clique aqui é como um abraço silencioso nessa velha que sobreviveu a tudo. E hoje, pela primeira vez, vive de verdade,